Parabéns, Sidônio. Já de cara, parabéns. Estamos orando por você. Lula se irrita com o evento esvaziado no Planalto e cancela a agenda seguinte. Parabéns, Sidônio. Sim, desde que o senhor entrou, Lulinha tá derretendo de uma forma que nunca vimos anteriormente. A Elisa até diz, né? Lula, o presidente sem povo, sem credibilidade, sem prestígio. O fim é trágico. Demais. Aí, já ainda aqui na pesquisa, eu acho que é um resultado, a consequência do estado das coisas que vem sendo percebido por todos. A Atlas Intel é o segundo instituto mais petista do país. Aqui foi só um tweet que eu fiz, mas eu quero olhar assim a pesquisa mesmo, a gente vai ver esses gráficos aí e tudo mais. Eu tirei de ordem para fazer um pouco mais de sentido os gráficos, vocês vão entender. Dá para olhar todos um por um, né, de forma individual, enfim. Uma coisa que chamou minha atenção é que essa pesquisa foi em parceria com a Bloomberg, um portal aí bem woke da turma aí do mercado, opositor ferrenho do Trump. Então a Atlas Intel tá no lugar certo mesmo. Mas vamos lá. Olha esses números. Desaprovação, aprovação. Você tem basicamente ali, tá arredondado para 46, arredondado de cima para 45,5. Tá falando de 5,5% a mais de desaprovação. Ou seja, já passou da margem de erro. 5,5 pontos. Já passou, não tem margem de erro. Não tem empate na margem, não tem, já passou disso. Já passou de qualquer coisa. Aprovação do Lula. Você aprova o desempenho, você aprova ou desaprova o desempenho de Lula, especificamente sobre o Lula. A avaliação do governo Lula. Aqui é um olhar um pouco maior. Assim como o anterior, se você olhar o ruim, péssimo e o ótimo e bom, você vê que o ruim e péssimo está muito maior. Aí tem aquele ponto. E o regular? Soma com o ruim e o péssimo, soma com o ótimo e bom? Se somar com o ótimo e bom, vai ficar maior, né? O ruim, o ótimo bom com o regular fica maior do que o ruim e péssimo. Tudo bem. Vendo esse, vamos olhar isso em formato de gráfico, na trajetória da série temporal. Olha a avaliação do Lula. Segundo a Atlas Intel, Lula viu positivo desde janeiro de 2024, ó. Positivo. Novembro teve uma queda. Por que teve uma queda em novembro? O que foi que aconteceu em novembro? O que foi que aconteceu no mês de novembro? Quem lembra? É aquele momento que a gente abriu o Atlas, pra gente tentar entender o que é que aconteceu no mês de novembro que pode ter feito a popularidade do Lula cair tanto. Vamos olhar o índice. O que é que acontecia no mês de novembro? Teve o Janjapalooza. Teve um certo desgaste, né? O Janjapalooza. Lembra que teve uns tweets que pegaram bem? Mas eu não acho que foi o Janjapalooza que chamou a atenção. Se você pegar essa pesquisa da Atlas Intel, eu acho que eu coloquei o gráfico, esse gráfico em específico. Um ponto que as pessoas estão classificando o governo Lula muito ruim é em relação às questões fiscais, as questões econômicas. O que pegou no mês de novembro e pegou com jeito a questão do dólar. E foi a questão da bomba fiscal que começou no mês de novembro. Então, essas coisas eu acho que começaram a criar o cenário que, juntamente com os eventos de dezembro em especial, aquela virada de ano, né, dezembro e janeiro, quando se fala do Pix, aí a coisa foi pro saco. Porque se você parar pra ver, ainda estava se discutindo, né? Democracia do Piniquim, teve lá o Kids Preto e tudo mais, mas ninguém deu muita atenção. Teve a rebarba da eleição, teve o caso do Tio França, teve as eleições americanas, ou seja, foi um mês que foi muito pautado na empresa pela questão dos Estados Unidos. E aí teve uns casos, coisa. Não tem pra onde correr. Janjapalooza teve desgaste. Mais especial foi a questão econômica, foi a questão do dólar. Inclusive, eu tenho dois tópicos aqui que você viu. A esquerda e a esquerda parte 2, que se você olhar, vão ser críticas que a esquerda estava fazendo ao Lula. Ainda teve outra coisa. Não só a crise fiscal, como o corte do PPC, né? O corte aí no seguro-desemprego, tudo mais que estava acontecendo. A briga do Jones Manuel, com o Calejon, nossos amigos, parece que pirado com a gente. Teve a questão do juro também, brigas internas que vinham se intensificando. O nosso companheiro Decache, rapaz, quando ele começou a nos seguir, mas enfim, né?
dólar disparou. Então você tem que olhar para o gráfico e tentar compreender, cara, por que naquele momento o governo Lula começou a derrapar? Eram as notícias da época. Se você olhar no dezembro, a impopularidade do Lula continua a subir. E aí janeiro nem se fala. Foi a crise do Pix, o negócio subiu de um jeito. Aí olha a diferença. E olhe o formato desse gráfico. Aí para responder aquela pergunta, onde a gente coloca o regular? Olha o desenho desse gráfico. Olha o desenho. Veja que é o mesmo desenho. O regular tá ali, é aquele cara que não acompanha a política, não sabe. A vida que segue. A vida que segue. Olha como a boca de jacaré abre no mesmo momento. Olha como o ótimo e bom estava maior do que o ruim e péssimo o tempo todo. E o ponto de virada é exatamente no mês de novembro, assim como esse. Ó. Empata no mês de novembro e a boca de jacaré abre. Empata e a boca de jacaré abre. E a subida é gigantesca do péssimo com a questão do Pix. Pix. A crise do Pix em números para vocês. Aí vamos lá. Imagem de Lula, especificamente. Quando você vê o Lula, você tem a imagem positiva ou a imagem negativa dele? Você vê que essa pergunta foi feita a partir de outubro, não a partir de janeiro, como nos gráficos anteriores. Se você vê o mês de novembro, que foi um ponto de virada, teve um afunilamento. Você vê que teve uma queda grande, né? De outubro para novembro. Que se manteve em dezembro, mas agora em janeiro. A crise do Pix destruiu a imagem de Lula. Saiu de 60%, né, de positivo para 42%. Avaliação setorial do governo Lula. Isso daqui, para mim, você pode riscar metade desses dados. Porque, gente, não é querendo menosprezar as pessoas, achar que elas não têm capacidade, mas eu não consigo crer que a maior parte dos entrevistados consiga ter uma opinião embasada sobre o que o governo Lula está fazendo no âmbito de política de direitos humanos e igualdade racial, que é muito bem avaliado. Aí você vê aqui, comércio internacional. O que é que o Lula está fazendo pelo comércio internacional? O Trump acabou de tarifar o Brasil. Não o Brasil especificamente, mas a questão do aço. O que é que o Lula está fazendo internacionalmente? Turismo, não é bem avaliado. Turismo é muito... Evento realmente o governo Lula tem bastante, né? Mas vamos olhar alguns indicadores, né? Justiça e combate à corrupção. Olha o vermelhão aqui, ó. Péssimo. Péssimo. Aquela percepção que o PT segue o mesmo, péssimo. Outra aqui com indicador bem forte de negativo. Facilidade para negócios e carga tributária. Por que será, né? Outro bem acima de 40% de péssimo. Segurança pública. Segurança pública será um dos principais temas das eleições de 2026. Pode ser um assunto que não está na TV, que não está nos debates, mas saiba que eu tenho a certeza absoluta que será um tema que as pessoas vão querer ouvir respostas. As pessoas vão querer ouvir respostas. Sabe, pode não estar no debate, mas as pessoas vão querer ouvir quais são as soluções. Se os políticos vão saber surfar isso ou não, aí eu já não sei. Avaliação comparativa, governo Lula versus governo Bolsonaro. E aqui é outro nome que a gente deveria colocar a mão na cabeça e perguntar, cara, por quê? Porque a maior parte ainda acha que foi melhor. Ainda acha que o governo Lula é melhor. As pessoas têm memória curta? As pessoas não conseguem entender o que foi o período do Fique em Casa, que ocupou mais da metade do governo Bolsonaro. Pelo menos metade, foram 2 anos no mínimo, fora os impactos no pós. As pessoas não conseguem ter essa capacidade. Ou um conjunto de coisas, né? Tem isso, tem talvez uma falta de capacidade da direita de se comunicar. Ou talvez um partido pressuposto que, cara, às vezes o que a direita fez não foi bom o suficiente. Então, se não foi bom o suficiente, será que pra gente conseguir esses votos dessas pessoas que ainda não estão decididas, será que basta só falar que o Lula é ruim? Porque a percepção dele é: o Lula é ruim, mas tu era pior. Eu sei que o Lula é ruim, é que eu acho você pior ainda. Por isso que eu bato tanto na tecla. É preciso ter um projeto. É preciso ter um discurso para vender, para conquistar as pessoas. Existe uma grande parcela de brasileiros que, cara, eles assim, não, beleza, velho, já entendi já que tu não é petista, que o PT é isso, aquilo, outro, mas e aí? Por que eu vou depositar minha confiança em você? Eu quero soluções. Eu quero gente que resolva. Como diz lá o Múcio, né? Parar de encontrar culpados e começar a encontrar gente que resolva os problemas.
Olha isso daqui. Avaliação comparativa. Governo Lula versus governo Bolsonaro. Por mais que o governo Lula ainda seja bem visto, né? Não, o governo Lula foi melhor que o governo Bolsonaro. Esse número, gente, ele só existe, aí você vai olhar ele de forma assim, estratificada, basicamente por causa do Nordeste. Só no Nordeste as pessoas acham que o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro. Então, talvez outra forma de entender esse resultado é o seguinte: não existe um trabalho de conscientização no Nordeste até hoje sobre o que é o PT, sobre o que é o Lula, ou sobre o que foi o governo passado, o governo Bolsonaro. Talvez seja uma área aí que realmente, cara, a diferença é muito grande. É 60%. É quem tá meio que sustentando o governo Lula. E aí veja como são as coisas também. Quem acha que o governo Lula tá melhor que o governo Bolsonaro e votou em Lula, é a maioria. 94%, acho que tá ótimo. Mas já tem 4% que acho que tá pior que o governo Bolsonaro. Você vê que esse cara aqui, ele já se arrependeu. Esse cara aqui não vai votar em Lula. Esse cara não vai votar em Lula. Esse é o eleitor que a direita tem que encontrar, falar com ele por outra razão. Não só para garantir o voto, mas porque este cara possivelmente tem vários amigos petistas, vários amigos lulistas. Se você consegue falar com esse cara, e se esse cara chega naquele ponto que ele se converte, você já se converteu uma vez na vida e você lembra como é. Você quer compartilhar as notícias. Você quer contar das suas descobertas para os seus amigos, o que está acontecendo, o que eles também precisam saber. Então, é muito importante. Eu, pelo menos, acho muito importante. Esse cara, ele vai irradiar as informações. Aí, quem votou em Bolsonaro tem 1,8% que acha que o governo Lula tá melhor. Esse acho que não bate bem da cabeça. E olha só, quem votou em branco, votou nulo. E quem não votou? Quem não votou, acho que o governo tá até melhor. Esse cara é totalmente apolitizado, mas tem que achar pior. Agora, vê o cara que foi na urna e apertou o banco ou anulou o voto de forma convicta. 81% ainda acha que é igual. É aquela tese, é o bolsopetismo. Eleição se vence no voto. Na teoria, né? Na prática também. Mas você vê aqui que também tem 15% das pessoas que já acham que é pior. Quem são essas pessoas? Como chegar nessas pessoas? Talvez, com esse bocadinho aqui, trabalhando no Nordeste, fazendo uma coisa aqui e outra, tem ampla maioria. Eu acho que Lula aí, a tendência dos próximos meses, eu acho que o Lula não tem condição de levar. E com as tendências de derretimento, mês após mês, principalmente com a deterioração do cenário econômico, eu acho que isso é irreversível. Eu acho que esse número que acho que o governo é pior vai começar a aumentar cada vez mais. Então, eu nem me preocupo tanto com a presidência da República. Eu acho que vai ser de direita, não tem nem o que falar. Mas eu acho que vocês querem vencer igual o Trump. Não era esse o plano? Fazer barba, cabelo e bigode. Maioria na Câmara, maioria no Senado e a presidência da República. Porque foi isso que o Trump conseguiu. Por isso que ele está conseguindo fazer todas essas mudanças que vocês estão acompanhando. Avaliação setorial comparativa. Lula versus Bolsonaro. Aí também eu desconsidero grande parte aí desse gráfico. Uma coisa que chama minha atenção é isso daqui, ó. Meio ambiente. A mesma quantidade de gente que acha que tá melhor é a mesma quantidade de gente que acha que tá pior. E que tá igual não sei, é a mesma coisa. Então, assim, cara, todo aquele discurso ambiental do Lula não colou. Não colou. Foi a grande aposta do governo. Não colou. Ninguém compra mais. Agora você vê, ó, isso daqui pra mim é narrativa da imprensa. Relações internacionais. Não, o governo Lula tá melhor. Não, tá muito melhor. Relação internacional. Um capacho do Biden, não, o vassalo do Biden, do Macron, só pode uma coisa dessa. Mas olha aqui para baixo do gráfico. O que é que a direita ganha na percepção pública? Responsabilidade fiscal e controle de gastos, que foi o assunto de novembro, que é quando a boca do jacaré começa a abrir. Segurança pública, isso é inquestionável. Moradia e o último, facilidades para negócios e carga tributária. Isso daqui é uma agenda que acho impossível sair da direita. A percepção de que a direita está ao lado das pessoas contra a tributação, contra pagar imposto. Que a direita é favorável à redução de impostos. Isso foi provado, né, no governo anterior. Governo Lula, erros versus acertos. Aí tá ali uns acertos que eu fui assim, não sei como é que a galera tá, acho que isso, eu não acho ainda que eles estão prestando atenção nisso, ou são temas que eles detêm o verdadeiro conhecimento para conseguir opinar. Mas você vê. Mas no final do dia não importa, né, se o cara tem opinião ou não. Se ele achar que é bom, Lula venceu.
Se o Lula fez uma coisa e o povo achar que é bom, o Lula venceu. Mas enfim. A isenção de imposto de renda com renda mensal abaixo de 5 mil. Não, isso é um acerto. Tá. Mas isso foi colocado na mesa? Não. Então, assim, como é que é um erro ou um acerto do governo Lula se isso não aconteceu? Foi um anúncio. Não, ele vai fazer isso, tá? Fez? Não. Assinatura do Acordo de Livre Comércio do Mercosul União Europeia. Um acerto, tá? Mas não saiu do papel isso também. E esse acerto aí esse acordo tem uns problemas. Tem uns problemas grandes. O povo não sabe, mas tanto faz também. Aí vem, adoção da reforma tributária. 50% acho que foi um acerto. Eu acho que vocês acompanham a reforma tributária. Vocês acham que é um acerto? Mas a opinião de vocês meio que não importa. Isso mostra como grande parte da população brasileira vê o governo. Só que aí veja os grandes erros. Comparação das ações de Israel na faixa de Gaza com a fala do alemão do bigode. Isso pegou muito mal. O povo lembra disso. Tentativa de fiscalização das transações via Pix. Você vê, ó. Esse aqui o povo ficou revoltado. Mas a maior revolta de todas: imposto sobre compras de até $50 em sites do exterior. Esse o povo tá revoltado. Foi um erro. Aqui até os petistas falam que foi um erro. Maiores problemas do Brasil. Top 1 hoje, o crime. Segurança pública será o grande assunto da eleição, acho que de 2026. Segurança pública. Quem vai apresentar a solução? Segurança pública. Segurança pública. Você vê que aqui tá mais ou menos no mesmo patamar, a corrupção caiu. Agora, olha outro que vem crescendo conforme os meses vão passando. E que estava aqui ó, em 17%, subiu para 23%, 28%, 29%. O que? Economia e inflação. Que casa com os eventos de novembro, inflação, café caro, que tá aí a notícia, comida, se tá cara não compre. Esse assunto também tende a crescer e ganhar mais importância e relevância nos próximos meses. Enfim.